Eu acabei de terminar de ler Coroa de Sombras, de ouvir, né? E assim,
Eu ouvi tudo porque eu não gosto de deixar de ler. Se eu comecei um livro, eu quero ir até o fim. E ele não é ruim assim do tipo, ai, não quero mais ler, mas é ruim tipo assim, dá pra passar o tempo com ele, mas ele não tem profundidade nenhuma e os personagens são chatos. Muita coisa podia ser explorada, porque o plot, eu acho, não é tão ruim, principalmente a parte final do livro, assim, que revela uma última coisa, assim, que é um plot twist, que eu achei interessante, que eu não esperava, e eu acho que isso podia ter sido desenvolvido melhor. Coroa de Sombras é sobre a Alessandra, que é uma mulher assim que desde o começo do livro é muito empoderada, assim, muito dona de si. E ela assim é basicamente uma vilã. Assim, ela não presta como pessoa. Só que eu acho que esse empoderamento feminino foi confundido com o comportamento de uma pessoa imprestável. E aí, tudo bem, ela pode ao mesmo tempo ser empoderada e ser vilã. Eu acho que, poxa, poderia ser uma oportunidade de explorar melhor então o que significa uma mulher ser empoderada, de forma que ela não precise ser imprestável, não precisa ter uma personalidade podre, sabe? Eu imagino que muitas mulheres vão se agradar com esse livro, no sentido de parece que você tá lendo uma fanfic e que se você se coloca no lugar da protagonista, tudo acontece ao seu redor, o mundo gira ao seu entorno, tudo assim é para Alessandra. E aí quando você se projeta na protagonista, você tem essa sensação assim de tipo de ser uma mulher poderosa, sabe? Mas eu particularmente não gosto muito desse perfil feminino, mas assim, querendo ou não, é uma quebra daquele perfil feminino que gosta de ler, que é doce, que é meiga, gentil. Só que eu acho que não é uma quebra do padrão boa, sabe? Achei que foi mal feita. Eu esperava da protagonista uma profundidade maior em relação ao porquê ela é tão vilanesca. Sei lá, um trauma muito forte, razões políticas, razões financeiras, quem sabe. Mas eu não consegui ver, tipo, eu não consigo justificar pra ninguém por que ela é tão ruim. Ela é ruim porque ela é ruim. E aí ela encontra um homem tão ruim quanto ela, que é o Rei das Sombras, que é o objetivo dela, assim. Na sinopse do livro ela quer se tornar a Rainha das Sombras, então ela vai querer seduzir esse Rei das Sombras, casar com ele e depois matá-lo para tomar todos os reinos que ele governa para si. E ela vai para a corte dele com esse plano. Tudo magicamente vai dando certo. Ela vai seduzindo ele que não liga para ninguém, ele que não gosta de ninguém. Tem uma regra que ninguém pode tocar nele. E é um pouco a ver com o poder que ele tem, porque é um livro de fantasia, então ele tem um poder. Ele é o Rei das Sombras justamente porque ele tem o poder das sombras, que são umas sombras, assim, que acompanham ele e tal. Tem todo um... Não vou dar spoiler pra quem quiser ler, mas tem todo um... coisas, assim, que vão sendo reveladas sobre esse poder dele. A bateria da minha câmera acabou, aí eu coloquei ela pra carregar e agora já anoiteceu. E agora eu já nem lembro o que eu falei e o que eu queria falar, mas não falei. Mas de qualquer forma é uma leitura que eu não recomendo, assim. Só se... Ai, sei lá, não tem uma circunstância que eu recomendo essa leitura, porque para falar a verdade, eu não gosto muito de falar mal de algum livro que eu não gostei. Eu só falo assim, tá, não gostei por motivos X, Y, Z e pronto. Só que esse livro não é assim pra mim, porque pra mim ele só é ruim, sabe?
eu poderia ficar dando vários motivos para no final concluir que o livro num todo ele é ruim. E eu me acho muito malvada falando assim, porque eu como pessoa que sonha em ser escritora, às vezes penso assim, vai ter alguém em algum lugar que vai ler meu livro e vai achar ele ruim. E eu não quero que essa pessoa seja muito cruel, que ela simplesmente fale que meu livro não vale a pena e tudo mais. Então parece que eu não consigo falar que um livro não vale a pena, sabe? Ai, desculpa meus cachorros latindo de novo. Qualquer folha que cai da árvore eles latem. Mas enfim, se eu fosse recomendar essa leitura para alguém, em alguma circunstância, é para alguém que, tipo assim, quer ler uma coisa bem fanfic, que parece que você abriu o Wattpad e achou, tipo, uma fanfic, assim, genérica, de fantasia, e quer ler. É isso, sabe? E não é pra falar mal de fanfics, porque, poxa, tem tanta fanfic boa que eu já li na minha vida, e aí eu fico assim pensando, nossa, quando o livro é ruim, a gente compara com uma fanfic. Mas é que, do mesmo jeito que tem algumas fanfics que são muito boas, muita parte do mundo das fanfics é ruim, por causa que são pessoas que estão ou tentando escrever pela primeira vez, começando muito cedo a escrever. Eu lia fanfics de pessoas que eram muito novas, assim, adolescentes mesmo. E pessoas que, sei lá, que elas não têm uma certa preocupação. Eu acho que a fanfic, ela não tem ela não obriga, né, ao autor ter uma certa preocupação de investir tanto tempo e trabalho num plot. Então é isso que eu senti, assim, que o plot foi um tanto preguiçoso, porque algumas coisas eram muito convenientes ali para protagonista. E assim, sem dar spoiler, não tenho mais muito o que dizer. Eu vou avaliar com 1 estrela, porque assim, eu me senti entretida, porque é uma coisa, tipo, que é fácil de ouvir, assim, sabe? Tipo, ocupou ali meu tempo quando eu precisei ouvir alguma coisa, assim, mas não me acrescentou em nada. Eu, como escritora, gosto de prestar atenção em certas coisas dos livros que eu leio, às vezes para absorver alguma coisa, né, de interessante, tipo alguma técnica que eu percebi na escrita, mas não me acrescentou em nada. Eu fico pensando assim, tem uma cena em específico que eu achei muito assim. Quando eu vejo uma coisa que não é muito feminista em um livro, eu já quero lacrar em cima, já quero falar. No último review que eu fiz dos 4 grandes da Agatha Christie, eu falei muito sobre machismo que eu senti no livro. E aí, quando você pega um livro assim, que é pra ser uma personagem muito empoderada, que ela tem liberdade sexual, ela fica com quem ela quiser, o corpo é dela, ela faz o que ela quiser e tal. Eu acho que é um tema interessante que foi explorado de uma maneira ruim, porque eu senti que em vez de ela ser empoderada, ela era tóxica. E eu acho que é complicado falar sobre isso, assim, tipo, qual que é o limite, né, das coisas, mas por exemplo, tem essas coisas de adolescente que, tipo, os meninos dão nota para as meninas. Tipo, aquela é um 10, aquela é um 7, aquela é um 8. E eu já vi isso acontecer na minha vida, principalmente em relação a corpo, assim. Às vezes não era nem sobre nota, mas era tipo apelidos que as pessoas ganham por ter um rosto feio, mas um corpo bonito, ou vice-versa. Enfim, eu via muitos meninos classificando as meninas.
E eu sempre achei isso errado, absurdo, né? Quer dizer, você tá falando de uma pessoa ou de uma coisa que você pode fazer uma avaliação, que nem você faz uma avaliação de tantas estrelas de um livro ou de um produto. E tem uma hora que as personagens femininas fazem isso com os homens. E elas dão notas para eles de acordo com a beleza, a personalidade, daí elas juntam assim, soma tanto da beleza quanto tanto da personalidade, tanto do jeito que ele se comporta socialmente. Então eu acho que tem aí uma linha entre empoderamento e toxicidade que ela tem que estar bem traçada. Para uma adolescente que for ler um negócio desse e tá formando as opiniões dela ainda, ela não achar que tá tudo bem ela tratar também homens como se fossem objetos, como se fossem ferramentas para alcançar coisas, e porque a gente tá falando de pessoas, né? Então eu acho que esse livro quer trazer uma lição de moral sobre empoderamento feminino. E aí acaba sendo um tiro no pé, assim, sabe? Da autora. Então é isso que eu não gostei. Eu acho que se ela fosse, mesmo ela sendo vilã, poxa, eu gosto de tantas histórias em que a personagem principal é a vilã. Eu sempre falo disso aqui. É um gênero bem explorado nos manuais coreanos que eu gosto de ler, né? Que são as vilãs que botam tudo para quebrar e moldam a história e manipulam as pessoas, não sei o que. Só que você desenvolve um carinho mesmo pela vilã. E nesse livro eu tava odiando a personagem principal, assim, porque ela é muito chata. Chata, tóxica. E o que eu mais esperava quando eu comecei o livro e pensei assim, não, eu vou até o fim, foi uma esperança de ver o desenvolvimento do personagem, né? Eu achei que teria um arco do personagem em que ela começaria assim mais tóxica e terminaria mudada pelo amor, né? Porque ela se apaixonou e sentiu na pele a paixão e a vontade de fazer outra coisa que não seja matar alguém. Tipo assim, a personagem não evoluiu nada. Ela é a mesma pessoa do começo do livro. Quando chega o final do livro, ela não mudou nada. Ela só admitiu que ela se apaixonou. E agora eu tenho que decidir qual é o meu próximo livro. Eu tô numa sequência de livros de fantasia que, assim, eu não consigo parar de ler, mas ao mesmo tempo eu não consegui gostar de nenhum, sabe? Bem forte, sim. Então eu fico pensando assim, será que eu mudo o gênero? Que eu tento ler uma coisa mais séria? Porque com as compras que eu fiz na Book Friday da Amazon, eu tenho algumas opções. O meu namorado, o Matheus, ele me recomendou O Estrangeiro. Então, tipo assim, se eu for pra esse lado aqui, vai diferenciar completamente da linha que eu tô seguindo de fantasia, porque antes de ler Coroa de Sombras, eu li O Trono de Vidro, porque eu queria ler outro livro da Sarah J. Maas, que é da corte de Rosas e Espinhos, Espinhos e Rosas, nunca sei a ordem. E antes de ler O Trono de Vidro, eu fui influenciada por uma youtuber que eu sou inscrita a ler Assistente do Vilão. Mas eu não gostei. Outro que, assim como Coroa de Sombras, estava escrito assim, sucesso no TikTok. O que eu tô percebendo é que sempre que na descrição fala sucesso no TikTok, eu não tô gostando, eu tô odiando. E eu achava que as pessoas falavam mal de quando é sucesso no TikTok por preconceito a TikTok. Mas eu sozinha, assim, tipo, tirando a prova por mim mesma, dos 2 livros que eu li, que foi sucesso no TikTok, eu não gostei. Aí eu tenho o que não é fantasia também, que eu posso começar, é o outro livro da Carla Madeira,
A Natureza da Mordida, porque eu li Tudo é Rio e gostei bastante. E tô mais empolgada pra ler esse aqui, porque eu vi alguém no meu Instagram falando que tinha lido Tudo é Rio e tinha lido esse, e que tinha gostado mais desse. E eu fiquei, nossa, eu quero saber, então, se eu vou gostar mais desse também. Mas, sinceramente, eu não tô com vontade de ler uma coisa mais séria agora, sabe? Eu tô com vontade de continuar nas minhas fantasias fanfiqueiras da vida. E aí eu comprei os volumes de O Único Destino dos Vilões é a Morte. E eu acho que eu vou ler esse volume 2 aqui, porque até hoje o plot dessa história, que eu li na versão manual online, é o meu favorito, meu plot favorito de todos. Eu já falei sobre ele em outros vídeos. E olha só, sobre uma vilã que ela tá dentro de um jogo de videogame mobile, assim, de namoro. E ela tipo, ficou presa, uma pessoa ficou presa no personagem da vilã desse jogo. E aí, as capas são esses personagens namoráveis do jogo, que ela pode conquistar qualquer um deles, atingir o final feliz e se livrar da morte. E eu tô bem empolgada pra continuar essa história. Eu já li a história, a versão manual online até certa parte. Essa aqui é a versão romance, né, em prosa. Mas é isso, eu vou começar a ler esse aqui agora.